Olá pessoal, boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos a essa nossa live de hoje, com o tema hoje emaranhamento quântico. Pessoal, inicialmente eu queria pedir desculpa para vocês que eu estou fora da minha base hoje e a gente está fazendo aqui meio que uma improvisação, até pela questão da internet. Então eu peço que me perdoem aí por algum problema que tenha, mas é porque a gente está fora da base, eu não consegui retornar para Goiânia. E aí eu peço a compreensão de todos vocês, tá bom? Então, gratidão a todos, muita boa noite a todos vocês. Hoje a gente vai falar de um tema bastante interessante, a gente vai falar de emaranhamento quântico, né? E é um tema bastante instigante. Então, para tratar desse tema hoje, a gente vai estar falando... Nós vamos separar essa nossa live hoje em 3 momentos, tá? A gente vai fazer um momento que a gente vai falar do emaranhamento quântico enquanto base física, né? Base quântica. Depois a gente vai levar esse conceito para as questões conscienciais, para a questão de como é que isso impacta as nossas questões do ponto de vista consciencial, né? E no final, na terceira parte, a gente vai estar falando dos impactos que a gente sofre nas nossas vidas a partir disso, desses conceitos, né? E ver como que a gente pode se comportar para poder fazer frente a essas questões. Ok, pessoal? Então, para começar, vamos entender primeiro o que é esse conceito, né? O conceito de emaranhamento quântico. Então, a gente sabe que nós temos aí as bases do modelo atômico, né? Que você tem átomos e elétrons e tal. E o que o modelo do emaranhamento nos fala? Ele nos diz que quando estruturas atômicas são criadas juntas, ou são estruturadas juntas, né, elas têm o que a gente chama de emaranhamento quântico, elas estão ligadas. O que quer dizer isso? Você pega uma subpartícula, você pega um elétron, por exemplo, e leva ele para o outro lado da galáxia. Então, 2 elétrons que estão emaranhados do ponto de vista quântico, o que acontece com um responde no outro de maneira simbiótica e de maneira instantânea, sem linha de retardo. Então essa comunicação se dá por um universo não local. Eles se comunicam através de uma dimensão que não é a nossa dimensão física e que os cientistas chamam de universo não local, ou seja, uma outra dimensão. E essa base desse princípio é a base hoje do computador quântico, né, que eles estão desenvolvendo, que vai eliminar a linha de transmissão. Então a gente não teria mais, a partir do computador quântico, né, os computadores poderiam se comunicar sem ter uma linha de rádio, sem ter uma linha de Wi-Fi, ou sem ter um cabo, ou sem ter uma conexão por fibra ótica, né, porque eles estariam se comunicando através do emaranhamento quântico. Então, essa comunicação se daria instantânea, sem perda e de uma maneira muito, vamos dizer assim, instantânea, né? Na verdade, esse computador só não foi ainda colocado em prática por causa das questões de proteção da informação. Porque o campo quântico não tem firewall, ele não tem proteção, então a informação fica livre. Então, para você fazer uma criptografia a nível quântico, para proteger esses dados, hoje a ciência não tem conhecimento e todas as tentativas aí falharam e a base de dados ela fica aberta, pelo menos tudo que eu li até hoje ainda é assim, talvez tenha tido algum avanço e tal. Por último, aí a Google estava fazendo um computador quântico e tal, que aumenta muito a velocidade, né? Níveis diferentes, porque hoje o nosso computador normal, ele trabalha com nível 0 e 1, eu já falei isso. Então, tudo que o computador faz hoje, o computador tradicional, é somar, né? Ele só soma. Se ele vai subtrair, ele inverte um registro e soma. Se ele vai diminuir, se ele vai dividir, ele vai diminuindo, ou seja, vai invertendo e somando, invertendo e somando. Se é uma multiplicação, ele soma, soma, soma. Então, essas questões hoje estão sendo muito discutidas na ciência. Agora, a ciência já reconheceu que a comunicação... eles não sabem explicar como, então fala que a comunicação do emaranhamento quântico se dá através do universo não local, ok? Ou seja, se dá através de uma dimensão que não é a nossa terceira dimensão, se dá por uma dimensão em que é como se pegasse aí uma ponte de Einstein-Rosen, ou um buraco de minhoca, ou um efeito túnel, né? Que a gente já tem um efeito túnel hoje na parte de diodos, tal, em circuitos eletrônicos de alta precisão e circuitos muito pequenos, né?
Em microcircuitos a gente já tem esse tipo de funcionamento. A gente usa o efeito túnel hoje toda essa parafernália eletrônica que a gente tem, celulares, tablets, telefones, linhas de transmissão, tudo isso hoje utiliza, mas de uma maneira não desse nível de profundidade. Então, posto isso, que é essa base que a gente tem do ponto de vista quântico, né, enquanto físico, então a gente entende que essa questão da comunicação se dá através de comunicação no local, então você pode levar elétrons que estejam emaranhados para a distância de galáxias ou até sistemas diferentes, né? E aí eles se comunicam de maneira instantânea e através de universo não local. Então aquela história que a gente tinha lá na Star Trek e tal, que comunicando de um sistema solar para o outro e tal, então a base seria essa, né? Mas hoje ainda no campo teórico, porque não existe isso a nível... As tentativas que eles têm feito da construção do computador quântico não teve sucesso ainda. Mas é mais ou menos isso, né? E a gente tem outro efeito em quântica, que também tem a ver com o emaranhamento, que é a questão do efeito Casimir. O efeito Casimir trata de estruturas atômicas que estejam emaranhadas, elas se atraem. Então é isso que diz o efeito Casimir. Então, posto isso, esses dois conceitos, né, vamos levar isso agora, que é a segunda parte da nossa live, né, fazendo a breve conceituação do ponto de vista conceitual, realmente vamos levar isso para a nossa consciência. Então, do ponto de vista consciencial, do ponto de vista do ser humano enquanto estrutura física e do ponto de vista de, como é que eu vou dizer, dos corpos sutis, então nós temos algumas questões interessantes aí que são importantes, né? A primeira coisa, do ponto de vista de emaranhamento, são a questão das almas gêmeas, ou seja, almas que nascem de uma mesma mônada. Então, quando a gente tem almas gêmeas, essas almas gêmeas elas são emaranhadas. E o que acontece? Quando essas almas vêm para esse plano em um mesmo momento existencial, elas se atraem e elas se encontram em algum momento da vida, tá? Então é aquela que a gente fala, que a gente conhece às vezes, que ouve, né, que a gente vê nos filmes, tal, que são os encontros de almas, né, que a gente vivencia isso. Então isso dá por causa dessa questão do emaranhamento quântico. Outras questões que geram emaranhamento: homicídios gera emaranhamento, estupros gera emaranhamento, relação sexual gera emaranhamento, Santíssima Trindade, pai, mãe, filho, tem emaranhamento. Então, todas essas questões, né, que a gente tem aí no dia a dia, a gente tem essa questão do emaranhamento. E aí, o que acontece? Quando, às vezes, você vai fazer as questões das terapias, por exemplo, quando você vai enviar algum comando à distância, ou o pessoal que, por exemplo, trabalha com reiki, né, você vai enviar um reiki à distância, ou o pessoal de constelação sistêmica familiar, quando você vai e se coloca a serviço do campo, né, do campo quântico, lá que eles chamam de campo mórfico, né, do campo da constelação sistêmica, ou no momento que você vai aplicar uma terapia do tipo barra de Axis, ou Theta Healing, ou a TQA, a terapia quântica aplicada, que é a nossa terapia, então você está ressonando com um campo quântico ou com um campo mórfico, como alguns chamam, né? Dessas questões. Ele, em algum momento, você entra em ressonância e aí você consegue acessar esse campo e fazer alguns efeitos, né? Então, essas questões de emaranhamento a gente vivencia no dia a dia das nossas vidas, a gente não consegue até ter essa consciência de uma maneira muito efetiva, porque são conceitos um tanto quanto abstratos, né, pessoal? Mas isso explica, por exemplo, quando filhos são separados na infância e às vezes por algum motivo ficaram órfãos tal, de repente eles se encontram em algum momento da vida, porque eles estão emaranhados, né? Ou um filho que se perdeu, tem até filme de alguns casos desse aí, né? Que às vezes o filho se perde ou é desconectado da família por algum motivo tal, e aí ele encontra a família por conta do emaranhamento, porque é o efeito Casimir. Então se atrai, em algum momento se encontram. E tem essa força que puxa e que atrai, né? Então a mesma coisa se dá com a alma gêmea, a mesma coisa se dá com essa questão do
Então, por exemplo, quando alguém mata alguém, você tem um homicídio, tal, o pessoal fez a passagem, tal, daí tantos anos voltam e se encontram. Porque gerou emaranhamento. Então, tem essa questão aí. Então, quando volta, vão se encontrar, tal, e é importante isso aí. Ok, pessoal? Então, essas são as bases aí, e esses são os conceitos de como nos afeta, como isso atinge, né? Então, vamos falar um pouquinho agora de como que isso afeta o ser humano no dia a dia das nossas vidas, para a gente entender como isso nos afeta. Então, vamos pegar primeiro o que eu considero principal e que é a fonte dos maiores, eu diria, desequilíbrios e problemas dessas questões de emaranhamento, que é a questão de papai, mamãe e filho, né? Santíssima Trindade. A gente tem que lembrar que em toda a cultura do mundo é pai, mãe e filho. Você pega lá a cultura nórdica, Odin e Frey Thor, você pega a cultura egípcia, Osíris, Isis e Horus, você pega a cultura hindu, Brahma, Vishnu, Shiva, você pega a cultura hebraica, Keter, Shokma, Bina, você pega a cultura cristã, aí é Pai, Filho e Espírito Santo, porque quando Constantino fez a criação, fundou a Igreja Católica, as mulheres tinham domínio da religião antiga, porque elas eram detentoras do mistério da vida, então eles tiraram a mulher da questão da religião e colocaram o Espírito Santo no lugar. Então, e o Espírito Santo é a energia sagrada da Kundalini. Então aí, no dogma católico, ficou Pai, Filho e Espírito Santo, mas deveria ser Pai, Mãe e Filho, porque é a Santíssima Trindade, por conta desse emaranhamento. Então, o que acontece? Essa questão é uma questão importante, gente, porque desde que a criança é concebida, no momento que ocorre a concepção, que é a explosão da energia inicial, e que dispara-se a construção do corpo físico ali em torno do pretérico, né, que é o molde energético onde o corpo vai ser construído, esse novo ser, essa consciência começa a ser bombardeada pelas questões do pai e da mãe, né, e está emaranhado. Aí nasce, vem a luz, passa pela primeira infância, passa pela segunda infância, passa pela puberdade, passa pela adolescência, chega na idade adulta. Nesse momento, aí começa a acontecer as travas. Por algum motivo, é lógico, quando o pai e a mãe concebem um filho, eles estão fazendo o papel de Deus, estão cumprindo o papel da criação, né? E depois do momento da concepção, é um homem e uma mulher tentando cuidar daquele ser ali que está sob a sua responsabilidade, que inclusive não vem com manual de instrução, que é difícil pra caramba. Só quem tem um filho para saber a dificuldade que é criar uma pessoa, educar um ser, educar uma consciência, né? Então, é lógico que se erra, se acerta e os erros causam problemas. E aí o que acontece? Chega lá no momento que a pessoa chega na idade adulta, é comum chegar em consultório, na hora que a pessoa chega, aí eu pergunto, olha, quando você lembra, vem mais do seu pai na sua mente, qual que é o primeiro sentimento que vem do seu coração? Aí, veja bem, meu pai, né? E vem todas as questões de percepções, as questões de julgamentos, porque aí a pessoa julga, a pessoa às vezes critica, às vezes a pessoa tem pena do pai, às vezes tem raiva do pai, às vezes acha que o pai é um derrotado, é um fracassado, é um fraco. E aí a questão da mãe é a mesma coisa. Porque minha mãe é isso, minha mãe é aquilo. Você pergunta para a menina, e quando vem mais da sua mãe, qual que é o primeiro sentimento que vem do seu coração? Aí, professor, veja bem, minha mãe é muito difícil relacionar com ela, porque ela é assim, que ela é assado. Gente, aí já ferrou com tudo, porque o que acontece é o seguinte, pai, mãe e filho estão emaranhados. Então a estrutura atômica é a mesma, não tem diferença o sentimento que você tem pelo seu pai e pela sua mãe que você sente por você mesmo. É simbiótico. Se você odeia seu pai, você vai se comportar na sua vida, tomando posições, tomando decisões, escolhendo caminhos que vão te levar a sentir raiva de você mesmo. Ou se você tem rancor do seu pai e da sua mãe, você vai escolher caminhos, vai escolher posições, vai tomar decisões que vão você sentir rancor por você mesmo.
porque você tem que honrar esse sentimento. E aí é onde vem a autossabotagem. E a vida não anda, não adianta, que a vida não vai andar. E aí vem um problema mais grave ainda, que a pessoa não tem consciência disso. Ou às vezes a pessoa se coloca na posição de julgar o pai e a mãe, porque às vezes está numa condição melhor, etc. E às vezes até sente vergonha do pai e da mãe. Se você sente vergonha do seu pai e da sua mãe, você sente vergonha por você mesmo. E o que isso gera? Sentimento de não merecimento. Você não vai cocriar nada na sua vida. Não vai cocriar nada na vida, porque vai estar bloqueado a cocriação por conta desse sentimento que você precisa honrar. Então, a partir do momento que a gente tem consciência disso, do grau de importância que é esse negócio, por que lá na Bíblia fala honrar pai e mãe? É um mandamento. Por conta dessa questão quântica. É por conta disso. Só que ninguém fala isso, né? Esse é que é o motivo. Então, para que a gente possa cocriar de maneira saudável, de maneira consciente, consistente e sustentável, a primeira coisa que a gente tem que ter é pacificar o relacionamento com o papai e mamãe. E outra coisa, não interessa o quão ruins seja o pai e a mãe. A gente tem que ter gratidão pelo dom da vida, ponto. Fica com eles o que é deles, fica o que é nosso com a gente e vida que segue, tá tudo certo. Mas se você não tem gratidão pelo seu pai e pela sua mãe, é impossível que a sua vida ande, tá? Então, aí as pessoas me perguntam, mas e o pai que judia do filho, a mãe que judia do filho? É difícil, não é fácil, mas a pessoa tem que ter o perdão e tem que ter o sentimento de gratidão pelo dom da vida, ponto. Gratidão pelo dom da vida, porque a pessoa só não está na vida porque aquelas duas almas se encontraram num momento e construir aquela vida. Ok, pessoal? Então, é lógico, é difícil. É um conceito que às vezes é difícil da gente estar absorvendo, né? Mas isso faz toda a diferença, porque a gente vai para a vida e eu já peguei N mais um caso em consultórios de pessoas que, por algum motivo, ou desprezava o pai e a mãe, ou tinha vergonha do pai e da mãe, ou tinha pena. Às vezes as pessoas chegam e falam, eu sinto pena do meu pai e da minha mãe. O que acontece? Sente pena de si mesmo. Sente pena de si mesmo. E se você sente pena de si mesmo, o que você vai fazer na vida? Nada. Não consegue andar. Porque você vai tomar decisões, vai provocar, vai atrair situações que você vai só sentir pena de si mesmo. E como é que uma pessoa que sente pena de si mesmo, tem autocomiseração, ela vai vencer na vida? Não tem como, gente. Não anda. Não anda. Então, essa é uma questão importante, é uma questão impactante para a gente refletir sobre o que eu falei. Aí tem umas outras questões que as pessoas às vezes me trazem, né? E os filhos adotivos? Isso é uma questão delicada, porque a figura do pai biológico e a figura da mãe biológica, ninguém tem como assumir o papel dessas duas figuras. E quem tenta fazer isso, quebra uma lei importantíssima, né? E que essa lei, quando ela é quebrada, ela gera um problema, tá? E geralmente causa desequilíbrio no sistema familiar. Então, essa questão aí dos filhos adotivos tem que ser tratada com todo cuidado, com toda seriedade, com toda amorosidade, porque é um caso muito delicado, tá? Eu tive um caso muito grave de um rapaz que ele era um filho adotivo e ele desprezava completamente a figura do pai e da mãe, porque foi abandonado, etc. E o sentimento é legítimo, só que ele não conseguia perdoar o pai e a mãe biológica e não conseguia aceitá-los e não conseguia ser grato pela lei, ser grato pelo dom da vida, né? E a vida dessa pessoa não dava, se perdeu para as drogas, tal, e foi toda uma problemática, né? E a vida da pessoa não anda, então tem que ter um cuidado muito grande. Tem até um filme que chama Lion, Vida é Lion o nome do filme? Leon, tem na Netflix, que trata da figura de um menino que se perdeu da mãe, né? E depois de adulto, depois de muito tempo, ele foi até encontrar com a mãe de novo e foi adotado, tal, e tem todo, e mostra bem essa questão do sistema familiar, né? Então essa questão do filho adotivo, gente, ela é muito séria e é importante que os pais adotivos não
tenta, em hipótese alguma, assumir o papel do pai e da mãe biológico dessa criança ou desse ser. Porque, senão, eles ocupam uma posição que não é deles e aí gera toda uma problemática, tá bom? Gera toda uma problemática. Então a gente tem que ter um cuidado muito grande com isso. E cada caso é um caso. Cada caso é um caso. Tem que ser tratado com toda a seriedade e com toda a amorosidade, porque a gente está se tratando de vidas, né, pessoal? Estamos tratando de sentimentos. Então é muito importante isso, tá? Então essa questão de pai e mãe, a gente vai avançar um pouquinho mais no sentido seguinte, que a questão da menina é importante o relacionamento com a mãe, porque o relacionamento com a mãe vai ditar as questões profissionais e financeiras e as questões amorosas, de relacionamento amoroso e a questão profissional e financeira. O relacionamento com o pai dá o sentido do caminhar, da firmeza, dos enfrentamentos da vida, da questão da firmeza para resistir à pressão, a superar perdas, né? Então, essa questão aí do relacionamento da menina com a mãe e com o pai reflete essas questões. E do menino com a mãe tem a ver com o profissional financeiro e com o pai tem a ver com o relacionamento amoroso e as questões de firmeza também, de enfrentamento da vida, do caminhar, de não ter medo, de assumir as posições na vida no sentido de superar as perdas, de sofrer pressão, né, suportar pressão, porque essas questões afetam os indivíduos, né? Então essa questão é uma questão delicada e a gente pega a todo momento questões que às vezes a pessoa chega, e sempre é como, pessoal, a pessoa chega no momento da vida, por volta ali dos 40 anos, né? Que ela olha para trás, olha para si e sente que algo não está correto, algo não está certo, e principalmente por causa das questões de repetição. As questões de repetição, porque a vida começa a andar e a pessoa cai uma vez, cai duas vezes, cai três vezes, cai quatro vezes, e aí de repente ela fala, mas isso vai acontecer de novo, porque tem um aprendizado a ser feito ali e a pessoa não conseguiu aprender. Então ela vai atrair sempre a mesma situação até ela aprender e conseguir mudar de fase, né? E muita coisa relacionada a esses processos de repetição tem a ver com relacionamento com pai e com mãe, tá, gente? Eu pego muita coisa em consultório, mas muita coisa mesmo. E às vezes a vida da pessoa adulta está toda desarranjada, está toda bagunçada, porque está desalinhado com essa questão básica que é o sistema familiar, né? Então, aí o papel dos consteladores aí tem um papel preponderante, né? Porque é uma questão assim muito impactante. Eu digo para vocês que mais de 90% dos problemas que a gente pega em consultório tem origem aí nas questões de relacionamento com pai e com mãe. Impressionante, tanto que isso afeta. Então, é uma coisa que a gente tem que ter um cuidado muito grande, olhar para dentro e ver como que você está olhando para o seu pai, como você está olhando para a sua mãe, como você está olhando para eles, como é que você se posiciona enquanto filho, porque não adianta você se posicionar acima deles, porque aí você vai bater com a cara na porta, vai assumir uma posição que você não consegue sustentar, é como você pular de um prédio e achar que não vai desborrachar lá no chão, está contrariando uma lei natural, uma lei universal, então não tem jeito, tá? E aí, posto isso, a gente vai para uma outra questão de emaranhamento, que são as relações sexuais, tá certo, pessoal? Então, a questão do relacionamento sexual também gera emaranhamento. Então, pessoas que são promíscuas, pessoas que se relacionam sexualmente com várias pessoas, isso vai aumentando o peso do campo da pessoa. Porque cada pessoa que você tem relacionamento sexual, há uma troca de DNA no nível subatômico e há um emaranhamento. Então, tudo que acontece com a pessoa reverbera no campo da outra. Então, pessoas que têm mais parceiros, mais parceiras, vai ter uma contaminação de campo maior. Então isso é um cuidado, porque isso vai pesando, né? E influencia sobremaneira também. Então, pessoal, essas questões que a gente trata aqui do emaranhamento são muito importantes, porque muitas vezes as pessoas chegam lá no momento mais maduro, né? Que chega lá na meia-idade e tal, e começa a ter consciência das coisas, entender as coisas e percebe que algo está errado. Então, às vezes, tem que mergulhar nessas questões
para poder ressignificar e seguir aí nas suas percepções, né? Entender como isso tudo funciona para ver primeiro como que a pessoa pode se posicionar e depois do seu ambiente. Porque o fato é o seguinte, quando você se muda, o ambiente muda ao seu redor, né, pessoal? É sempre assim. A maioria das pessoas se coloca numa posição centralizada e quer que o ambiente muda para ela. Não é assim que funciona. Você primeiro precisa... depois você precisa primeiro se modificar, se mudar, para que depois você possa fazer com que o ambiente ao seu redor mude. E na hora que você muda, o ambiente muda, né, pessoal? Porque a resposta é imediata, principalmente se tem emaranhamento. Então você está lá com o seu companheiro, seu parceiro, por exemplo, sua parceira, tal, casados, etc. Você se muda, automaticamente o outro vai mudar também. Não tem como. Por causa de quê? Por causa do emaranhamento, né? Então, quando você, por exemplo, está numa relação com seu pai, com sua mãe, que o negócio não está bacana, na hora que você vai para a sua posição, muda o seu papel ali, muda, faz a sua reforma íntima, você entende aonde você está e como você deve se portar, automaticamente todo o sistema responde de maneira simbiótica, porque está tudo interligado, né? É um sistema autorregulador, né? E ele é autorregulador, então isso é o que é o bacana aí. Ok, pessoal, então o que a gente tinha para falar aí para vocês hoje de emaranhamento seria isso. Eu vou dar uma passada aqui agora nas perguntas pelo chat, tá bom? E às vezes eu vou, se eu não souber responder alguma coisa, depois a gente traz a resposta no segundo momento, tá bom? Mas eu vou passar aqui todo o chat, vou pedir que vocês tenham um pouquinho de paciência aí, porque hoje parece que tem muita coisa aqui. E aos poucos eu vou passando aqui até a gente vencer as perguntas aqui, tá bom? Estou voltando no chat aqui. A imagem está tremendo aí porque eu estou sem suporte hoje, pessoal. Estou falando aí estamos no meio da estrada aí, paramos no lugar aqui para poder fazer a live, tá bom? Deixa eu ver aqui. Boa noite a todo mundo. Pessoal, gratidão por estar aqui conosco. Gente, ó, alerta. Seminário Quântica para Todos, sexta, sábado, domingo, o link de inscrição está na bio, 100% online gratuito, tá bom? Então, não se esqueça de fazer a inscrição, quem quiser ver aí o seminário, vai ser bastante interessante aí, tá bom? A Patrícia está falando aqui que é gratuito também, é isso mesmo, tá? Vai ser um momento muito bacana que a gente vai dar vamos fazer uma resenha aí, de toda essa parte quântica, vai ser muito legal para quem quiser ampliar o autoconhecimento e entender as bases de estruturação do universo aí. Estou passando o chat aqui. A Nina perguntando, já existe esse computador? Sim, mas não foi ainda, não está sendo comercializado porque ele tem ainda algumas questões que não foram resolvidas, tá? Do computador quântico, né? A Alma Construções falando se dá por ressonância mórfica dos campos mórficos. Ok, é isso mesmo. Perfeito. Sou iniciante do estudo, falar sobre emaranhamento, já falamos, os adotivos também. Fala para participar do seminário. O pessoal que tiver dificuldade aí, que está começando agora, por favor, se inscrevam, o link está na bio do Instagram aí, na hora que terminar a live aqui, vocês se inscrevam, vai ser muito interessante, quem quiser se integrar mais nessa questão da quântica aí, tá? Os adotivos também, então... O nível de emaranhamento do filho adotivo, ele existe por causa dos relacionamentos, né? Porque à medida que você vai tendo interação, gera algum tipo de integração. Mas não é nem de longe o emaranhamento que tem o pai, a mãe e o filho biológico, tá bom? É importante saber que tem essa diferença aí. A ligação entre irmãos gêmeos é fortíssima também por conta desse emaranhamento, principalmente por conta do emaranhamento, tá? Principalmente por conta do emaranhamento, que a base do DNA é a mesma. Mara, acredito que a maioria são iniciantes, ok. Brilha, professor Eric, gratidão, disse. Até na Santíssima Trindade as mulheres são subjugadas. Não, gente, não é que a Santíssima... Não, olha só, eu não quis dizer isso. Eu quis dizer que o Constantino, por uma questão de estratégia militar, porque os cardeais deles foram os generais dele, do Império Romano, né? Ele pegou e tirou, porque eram as sacerdotisas que dominavam a religião na época, então ele tinha que mudar. Então ele tirou... e fez um novo dogma, tá bom? Para poder fundar lá as bases da Igreja Católica, tá bom?
Mas você vê que nas outras culturas existe a Santíssima Trindade, que é o Pai, a Mãe e o Filho, tá? Principalmente naquelas mais antigas, né? Naquelas culturas que têm um histórico muito antigo. A Melissa perguntando, professor, há relação do DNA espiritual e a maldade dessa influência dos pais no emaranhamento? Sim, porque você herda DNA, né, sutil dos pais, tá bom? Então, não só dos pais, de toda a ascendência, tá? De toda a ascendência. E tem toda uma confluência de DNA aí, tá bom? Uma mistura de DNA, tá? A Bárbara falando boa noite, faz todo sentido, ok. A Alma falando, mas essa partícula de consciência individualizada escolheu fazer experiência com esse pai e com essa mãe. Não sempre, tá? Nem sempre. Às vezes ela é obrigada, tá? Quando vem o projeto existencial da 11ª dimensão aí, é lógico que às vezes escolhe, mas às vezes vem obrigada, tá bom? Por questões de resgate aí de existências anteriores, tá? Mas na grande maioria das vezes realmente é escolha, mas às vezes não, às vezes é obrigado, tá? Faz todo sentido, ela é co-criadora, honrar pai e mãe, sim, honrar pai e mãe, sim, a memória, a figura. Quantos conhecem o pai, eu entendi, mesmo que você não conheça, você tem que ter um sentimento de gratidão por ele, porque ele te deu a vida. Se não fosse ele, você não estaria na vida. Então tem que ter esse sentimento de gratidão pelo dom da vida, ponto. Fica com eles o que é deles, fica com você o que é seu e vida que segue, tá? E como fica quando os pais são violentos com esses seus filhos? Bom, tem esse problema, mas só que tem que haver o perdão, porque senão a vida do filho não vai andar, tá bom? Como honrar, professor? Como ressignificar? Entender, aumentar o autoconhecimento, expandir a consciência para entender o porquê que às vezes eles fizeram isso através de ajuda, né? Às vezes através de uma terapia, um comando para poder ressignificar tudo isso aí, tá bom? Honrar os pais caminha com a gratidão, sem gratidão não há como avançar. Gratidão pelo dom da vida, você não precisa concordar, mas não pode julgar. Não é que você vai fazer tudo que seu pai e sua mãe fez, não. Não é isso. É não julgar. Você pode não concordar, mas não julgar. Porque quando você julga, você pega aquele objeto de julgamento para você mesmo. Tá? Sentimento de pena. A pior coisa que você pode ter, pena pelo seu pai e pela sua mãe, porque você vai ter pena por você mesmo. Então isso aí gera problema. Tá? Filhos adotivos, emaranhados das duas famílias é uma questão delicada, então tem que ser tratada com toda amorosidade, com todo cuidado, porque cada situação é situação, não dá para generalizar, tá, pessoal? Isso aqui é delicadíssimo, delicadíssimo, então tem que ter cuidado. Sou grato aos pais pelo dom da vida, ótimo, Cirleide, excelente, gratidão pelo pai e para a mãe, ótimo, disse, parabéns. Como limpar se estiver no inconsciente? Na maioria das vezes está no inconsciente. Então a gente grava em vários níveis. Grava no nível primário, DNA histórico da alma, né? São vários backups aí nas dúvidas que a gente tem. Então realmente quando você vai limpar um sentimento ruim desse, você tem que limpar em todos os níveis. Senão você não consegue fazer o seu salto, tá bom? Filhos adotivos, já falei, tem que ter cuidado, né, gente? Porque é uma questão delicadíssima. Delicadíssima. Gratidão pelos meus pais ancestrais, ok. Boa noite, estava perdida procurando a live. Gente, geralmente a gente tem lives na segunda-feira no YouTube, quarta-feira no Instagram, sexta-feira no Facebook. Essa semana nós não vamos ter live na sexta porque é o nosso seminário, então a gente não vai ter, tá bom? Então a gente retoma a partir de segunda-feira. Lei de pertencimento, isso mesmo, pertencimento, tá certo, então tem que ter pertencimento. Se você tira, isola isso, então você gera problema. O Ponopono é uma ferramenta valiosa, com certeza, Lilian, é isso mesmo. Leon, não sei, eu acho que é Lion, né, a pronúncia. Melissa, professor, não existe coincidência ou acaso. Nesse sentido, dá um porquê para a ocorrência dessas ligações, isso. Olha só, gente, de tudo que eu estudei até hoje, e olha que minha vida, em determinado momento da minha vida, virou uma bagunça muito grande, muito grande. O que eu vejo hoje? Deus não joga dados com o universo. O universo, a seu ordenamento, a sua organização é perfeita. Não existe caos no universo. O que na verdade existe é a nossa falta de entendimento para entender a beleza desse ordenamento. Então sempre tem um porquê das coisas. Sempre tem um porquê das coisas. Só que nem sempre a gente consegue entender. Porque são níveis diferenciados, são várias dimensões, é complexa essa estruturação do universo, né? As bases que compõem.
E é um algoritmo muito perfeito de equalização de energia e tal. Então, o que falta para a gente é realmente falta de entendimento para entender esse ordenamento, o porquê das coisas. Porque a gente vive uma existência e a gente tende a julgar, a tentar entender o universo pela nossa existência, só que é um contínuo no tempo, né? Não é, a gente não pode pegar essa janela e entender que é essa janela que regula tudo. Não é assim que funciona. Tem todo o histórico, né, para trás. Então, quando a gente vê o big picture, né, você vê o todo, aí você consegue entender. Por isso que o trabalho da apometria é tão importante, né, gente? Porque a equipe de apometria ela consegue acessar essas janelas búdicas, né, os egos das janelas, e aí consegue entender o quadro como um todo. E aí, às vezes, ela consegue entender um problema lá de uma existência e o impacto está tendo nessa existência atual, né? Então esse trabalho da apometria é muito importante, delicadíssimo, né? Muito delicado. Tem que ser realmente pessoas que dominam, tem uma questão de estudo muito aprofundada para poder trabalhar com isso, que é muito, muito sério mesmo, mas aí você consegue entender o ordenamento que existe nisso. Então sempre aquela lei, a lei hermética da causa e efeito, é a lei que realmente impera. Então, a gente está submetido a essa lei. Toda ação nossa gera uma reverberação, né? Gera uma reverberação, gera perturbação no universo. Então, a gente tem que ter consciência disso, né, pessoal? E a gente recebe isso também. Então, essa que é a beleza do cosmos, né? Tem todo um ordenamento aí dessa equalização energética e tal. Então, a gente não pode tentar entender as leis que regem o universo pela nossa existência, porque é muito curto prazo, né? É muito curto prazo. Uma existência de 75 anos perto da eternidade é um prazo de tempo irrisório, né? Muito infinitesimalmente pequeno, quando você vê aí o tamanho do processo evolutivo dessas consciências aí em todos os planos, né? Boa noite. Minha sobrinha constelou ontem, todo o sistema estava fora do lugar, a vida de ninguém flui, mas o fluxo amoroso foi constituído. Que bom, ótimo. Anne Coen, Netflix maravilhoso, não assisti, vou assistir. Melissa falando, deletério quando os pais adotivos tentam assumir a posição de pais biológicos. Não existe isso. Se tentar fazer isso, acaba com a vida da família. Irmãos, também tem emaranhamento, né, pessoal? Como ficam as relações de divórcio? Então, gente, isso é outra questão delicada, tá? Porque as questões de divórcio tem todas essas questões de novos parceiros depois, né? Que tem que ter todo um respeito pela hierarquia de vínculo aí e todo um respeito pelo antecessor ou antecessores, né? O respeito pela família, então tem todo um cuidado aí, cada caso é um caso, né? Mas é muito, muito delicado e geralmente gera calor, realmente gera problema. Eu acho que toda pessoa que passou por algum divórcio sabe da dificuldade, das implicações que geram, né? Então tem que ter realmente muita amorosidade e cuidado com relação a esses assuntos, né? A Ghost Therapias, e quantos são filhos gerados na barriga de uma mulher, mas com ovo de outra? Outra questão delicada, né, gente? São questões aí que a gente está vivenciando agora, que antes não existia, né? E está tendo todo um processo de adaptação aí, né? Porque, na verdade, o DNA é de uma pessoa e ela vai ser utilizada ali, mas aí mistura com o sangue da mãe que está gerando, porque então tem uma mistura de DNA aí, realmente é uma questão delicada, tá? É uma questão delicada, tem que ser tratada também com amor e muito cuidado. E quando os pais abandonaram os filhos? Abandonaram por algum motivo, então o filho, depois, ele tem que ressignificar isso, né, gente? E entender que o pai e a mãe vieram antes e deram a vida para ele. Então, só por ter a vida já é motivo para ter gratidão. Não interessa o que veio depois, tá? A Sandra falando, aconteceu comigo, a crise dos 40, é quando a pessoa sente que algo não está legal, né? Começa a buscar. Relacionamentos que não dão certo, tem que averiguar, pode ter essas questões também de emaranhamento, né, pessoal? Porque questão de papai e mamãe geralmente tem, mas essa questão da crise aí é o momento que a pessoa olha e sente que algo não está legal, sente que algo não está bem, mas às vezes ela não consegue identificar o que é, né, pessoal? Então, tem essas questões aí. Professor, e quando é o contrário, o filho lesa a mãe e exclui? Então, aí esse camarada vai atrair uma força muito grande para ele, né? Porque
Complicado isso aí, viu? Muito difícil. Tem que entender o porquê que está acontecendo isso, né? Sempre tem um porquê da história. A Débora perguntando, você está falando da constelação familiar? Sim. Constelação sistêmica e familiar, sim. Percentual bem grande, muito alto, sim. Não sei me relacionar com meus pais. Então, o que eu sugiro? Que você busque o autoconhecimento, expandir a consciência, para que você possa sentir gratidão pelo dom da vida, tá, Caroline? Porque isso é importante para que sua vida possa andar de maneira saudável e próspera, tá? Quando tem um lado do corpo que tudo de ruim é desse lado, dores, fraturas, mau jeito, tem alguma coisa a ver com o pai e com a mãe? Geralmente sim. Lado direito com o pai, lado direito com a mãe, lado esquerdo com o pai, tá? Então, realmente tem a ver, tá? Então, pelo menos o pessoal que chega em consultório, que tem problema às vezes, desgaste de joelho, desgaste de coluna, rim esquerdo, rim direito, pulmão esquerdo, tem a ver com essas questões de pai e mãe, tá? Olho direito, olho esquerdo. E quando você se sente emaranhado em um relacionamento de 20 anos por dependência financeira? Então, aí tem que ser olhado com cuidado, com amorosidade, né, gente? Porque tem emaranhamento, às vezes tem a questão de dependência, aí tem várias questões que tem que ser analisadas. E cada caso é um caso, né? É preciso se investigar para entender a causa raiz. Primeira gratidão, depois o mudar. Tá certinho, Marilos, é isso aí. A Eliane falando, muitas vezes os filhos procuram como companheiro e companheira de vida pessoas iguais aos seus pais, com os mesmos vícios, forma de ser tratada. Porque quando você julga, você pega aquilo como uma questão que você entende como sendo real. Então você vai atrair pessoas com aquela característica para provar que a sua percepção é correta. É uma autossabotagem, tá? E você não consegue sair desse círculo vicioso. Eu fiz uma constelação há uma semana, o meu problema era com o pai e com a mãe, eu nem sabia. Para mim estava tudo certo, mas na minha vida estava toda enrolada por causa disso. Parabéns que você conseguiu achar o seu caminho. Muito bem. E sair do papel defensivo. Gente, a gente tem que ter autorresponsabilidade. Tem que ter autorresponsabilidade. É uma coisa importantíssima a autorresponsabilidade. A gente tem que entender que tudo que acontece em nossas vidas, gente, a gente atrai pra gente de uma maneira ou de outra. Pessoal que tiver querendo curiosidade ou quiser fazer uma constelação familiar, eu indico aí a Alessandra Tavares, terapeuta, ela é consteladora, e eu tenho o maior respeito por ela, tá, pessoal? Inclusive, ela me constelou, tá bom? Então, o pessoal quiser fazer a constelação para entender isso um pouco melhor, tal, passar por essa experiência, eu indico a Alessandra Tavares, tá bom? Ela tem canal no Instagram, se você buscar aí pelo Alessandra Tavares, você vai chegar no contato dela. E, vida, pega o telefone da Alessandra aí que eu vou botar aqui no... Só um minutinho, pessoal, deixa eu pegar o telefone da Alessandra aqui. Eu não tenho de cabeça. Eu vou continuar respondendo aqui as perguntas e a Patrícia está procurando aqui as questões do telefone dela para eu colocar no... Vou colocar no chat aqui. Eu coloco, pode colocar. Ela vai colocar, então menos mal, que eu posso me concentrar aqui. A Graciele, quais as consequências trazidas pelo emaranhamento das questões sexuais? Então, gente, é peso do campo, tá? Porque tudo que acontece com a pessoa reverbera no seu campo. Então, essa questão ela é importante, tá? Porque impacta de uma maneira muito forte. Impacta de uma maneira muito forte. Às vezes você não consegue se desligar da pessoa. Às vezes é um relacionamento tóxico e por causa do emaranhamento você não consegue se desconectar da pessoa. Principalmente essa que é a consequência, tá bom? Às vezes a necessidade de você se desconectar e você não consegue, por um motivo ou outro. Um relacionamento abusivo, um relacionamento tóxico, às vezes a pessoa é um vampiro energético, drena a sua energia, sua vida não anda e você não consegue se desligar, tá bom? Então, o emaranhamento tem essas questões. E às vezes você se emaranha com a pessoa e nem sabe que você está emaranhada, mas teve relação sexual, já tem emaranhamento, tá bom? A Nina, tem como desfazer o emaranhamento quando é sexual? Sim e não. Se for de almas que não são gêmeas, de mesma mônada, tem. Se for de almas gêmeas, não tem. Você faz o divórcio das energias negativas, mas o emaranhamento continua, tá bom? Obrigado, professor, ok. Pode repetir sobre o emaranhado pai, mãe,
pai entre menino e menina, eu não entendi essa pergunta, eu vou tentar falar o que eu entendi aqui, tá bom? Então, o emaranhamento da menina com a mãe dita a questão profissional e financeira dela e dita o relacionamento amoroso, porque quem ensina a menina a ser mulher é a mãe, tá? Com o pai tem a ver com as questões de postura para com a vida, firmeza de atuação, questão de resiliência, estofo para suportar pressão, resiliência para superar perdas. Então essa força do pai é que dá isso para a menina. No caso do menino, o pai dita a questão do relacionamento amoroso do menino no futuro e também as questões de caráter, de firmeza, de estofo, de resiliência. E a mãe influencia a relação profissional e financeira do menino. Eu não sei se é isso que você me perguntou, mas aí eu estou repetindo, tá bom? Gratidão, gostei. Como romper com a imagem negativa que você tem da mãe? Então a primeira coisa é você fazer, desenvolver o autoconhecimento, fazer a expansão da consciência e depois ressignificar isso. Entender que a mãe veio antes e que ela está aqui e que você está aqui e que você não pode julgar, tá? E quando os pais já faleceram, não tem problema, as consciências deles estão vivas, então você pode mudar o sentimento que vai restabelecer o vínculo, não tem problema. A consciência, a gente entende que a consciência, o corpo búdico e ático, ela, apesar do falecimento, ela continua, então a consciência é viva, né? Então você pode restabelecer esse vínculo, tá bom? Muito edificante, gratidão é toda minha, já fiz minha inscrição, ótimo. Estou nesse seminário, excelente live. Qual o caminho para que eu consiga me relacionar bem com meus pais? Porque na vida eu não consigo bons relacionamentos geral na minha vida. Caroline, eu aconselho você procurar uma consteladora, tá? E ver o que acontece no seu relacionamento com seus pais, tá bom? Seria isso. Agora, no caso da TQA, a gente pode também ajudar nisso, não utilizando a constelação, mas utilizando as ferramentas da TQA, que são as entrevistas, são as questões de investigação que a gente faz, tá bom? Eu não sou constelador, tá, gente? Eu não sou constelador. Minha área é terapia quântica aplicada, cabala e radiestesia, é o que eu trabalho, tá bom? Você conseguiu postar aí, meu bem? Consegui. Tá bom, gratidão. Poderia deixar o link da bio, por favor? Eu não consegui achar. Tá bom, eu vou procurar, mas já está lá, tá? Depois você dá uma olhadinha aí, porque já está lá. A Patrícia vai colocar aqui. Ótimo seminário, fiz e recomendo, quero me aprofundar no assunto, pode participar do seminário Quântica para Todos. Honrar pai e mãe seria o perdão de verdade do fundo do coração, não só perdoar, é ter gratidão. O perdoar é um estágio. Gente, a gente tem que entender o seguinte, na escala Hawkins, do nível da consciência, a calibração do amor está no nível 500. O perdão está acima do amor e a gratidão vem acima do perdão. Tá? Então a gente tem que ter gratidão. O honrar vem da gratidão pelo pai, pela mãe, pelo dom da vida. Porque a gente só está na vida por causa do nosso pai e da nossa mãe. Se não fosse isso, a gente não estaria experimentando isso aqui. Ok? Então vamos entender isso. Tá? Honrar está além do perdão. Tá certo? Precisa do perdão, mas não é só o perdão, está além, tá? E é importante isso aí, para que a pessoa possa prosperar na vida, em todos os campos da vida, tá? Deixa eu ver aqui. Gratidão pela informação, recomendo o seminário, já inscrevi, gratidão quem está participando. Quando os pais já faleceram, tem como ressignificar? Sim, porque as consciências deles vivem, tá bom, pessoal? Já me inscrevi, gratidão. Já vou para o segundo seminário, ótimo, Bárbara. Quando o companheiro tem o costume de trair e a companheira não, significa que esse homem traz emaranhamento para a mulher? Então, olha só, traz impacto, mas o emaranhamento não passa para ela, tá bom? Não passa, traz impacto para o relacionamento, mas não emaranha. Você não emaranha com as outras pessoas, mas traz impacto para o relacionamento, tá? E vice-versa, também da mulher que trai um homem. A gente tem que entender, gente, que a traição, a pessoa quando trai, às vezes as pessoas falam é ser egoísta, tal, não é isso. A traição vem por algum motivo. Nunca a pessoa trai sem motivo. Sempre tem alguma coisa que está por trás. Então tem que fazer uma investigação um pouco mais profunda para entender o mecanismo dessa traição. Porque não é gratuito, isso não é por maldade, ser egoísta e tal. Tem algum motivo.
tá bom? Então é importante entender o outro lado da história também. Recomendo gração. E quando são imogêmeos, são bivitelinos, a mesma coisa, tem emaranhamento que por causa do pai e da mãe, é o mesmo pai e mãe, tá? Estou inscrito no seminário e tal. Fato, quando mudamos a atmosfera ao nosso redor muda. Tomei há 2 anos uma posição radical de mudança em relação aos sentimentos, em relação aos meus pais. Saí de um processo de enxaqueca intenso. Com certeza, porque a enxaqueca ela vem de sentimentos de dúvidas, inseguranças, incertezas e medos que estão no seu chakra básico. O chakra básico está interligado com esse chakra aqui, então gera dor de cabeça, enxaqueca, irritação fora do comum, né? Então, muito bom que você conseguiu ressignificar. Ok. Quando a mãe autoritária não deixa o pai exercer o papel dele como pai, deixa no filho um problema com identidade. Exatamente, gera, por isso tem que ser tratado com toda amorosidade e cuidado, né, gente? Aí tem que reconstruir essas relações, reconstruir esse sistema, tá? Porque aí tem uma inversão energética, a mãe vai para a energia Yang, o pai vai para a energia Yin, e está toda a inversão nos papéis aí, isso geralmente gera problema, e no futuro pode até gerar leucemia, tá? Uma das causas da leucemia é essa questão da inversão da energia da mãe e do pai quando o filho chega na idade adulta e ele começa a repetir o comportamento da mãe e do pai e desenvolve a leucemia, tá? Então tem que ter um cuidado muito grande com isso aí. E quando sempre a repetição de traição em relacionamento é a mesma coisa, tem que analisar o porquê. A traição acontece por um motivo, tá? Por um motivo. A pessoa está buscando amor fora. E às vezes ele busca no sexo, mas na verdade ele está buscando auto-amor. É geralmente a principal causa disso, tá? Não se ama e não se sente amado, porque não tem auto-amor. E aí ele busca, como busca a compulsão do jogo, como busca a compulsão do alimentar, de compras e do sexo. Tá bom, Márcio? Então, tem que analisar, tá? Não é por maldade, não é por ser envergonhice. Nayara, ainda não entendi por que a mulher foi tirada da Santíssima Trindade. Se pudesse me mostrar mais, eu agradeço. Então, a religião antiga, antes do catolicismo, existia a religião que eles chamavam de religião pagã. E as mulheres eram as, digamos assim, era a principal hierarquia das religiões, porque elas são detentoras do mistério da vida, do sagrado feminino. Então, elas comandavam a religião. Então, e era a religião que mandava na época. Quando o Constantino fundou o cristianismo, ele teve que mudar isso. Então ele tirou a figura da mulher, colocou a mulher como aquela questão da bruxa, toda aquela problemática e tal, e etc., para poder colocá-la numa posição inferior, para poder fazer o domínio, porque ele começou a dominar as pessoas pelo medo. Ok? Então a influência do medo e das experiências dessa maldade do DNA. Sim, sutil principalmente. Yara, estou querendo fazer a consulta. Professor, pode entrar no direct, coloca lá a sua solicitação e a gente vai passar um WhatsApp para você entrar em contato, tá bom? E a gente passa as informações. Se você quiser anotar aí, meu amor, coloca o telefone 62, aquele lá. A Patrícia vai colocar aí, se você quiser passar um WhatsApp se identificando, retorna as informações para você, tá bom? Como seria esse perdão? É um perdão de dentro para fora, né? Eu acho que você está falando do pai e mãe. Então, primeiro você tem que desenvolver o seu auto-amor, depois você desenvolver o amor e depois o perdão. Isso dá através de um comando, se for pela TQA. Às vezes na constelação vai ter todo lá um sistema, né? Vão ter lá, vai se montar um campo lá e através do campo o constelador vai identificar os problemas. Aí pode ser uma questão de perdão ou não e ele consegue fazer a ressignificação, tá? E quando a mãe mata o pai, é uma questão crítica, né, gente? Gera uma série de problemas aí, vai gerar impacto de emaranhamento entre o pai e a mãe, mais ainda do que já é o sexual, porque isso aí gera uma questão até karmática, né? Não é só emaranhamento, vai gerar uma questão karmática aí, impacta filho, tem toda uma problemática aí, né? É uma coisa muito delicada e tem que ser analisado com todo cuidado aí também, tá bom? Como reconhecemos que encontramos a alma gêmea? Você pode estar do lado do zap um do outro que tá bom, tá conectado. Vão se respeitar muito, vão ser cúmplices, praticamente vão saber o que o outro está pensando, tá? E caminham juntos. Há um respeito muito grande e o homem vai para a sua energia Yang naturalmente, a mulher para a energia Yin e fica tudo em paz, sentem em paz um do lado do outro. É a comunhão total. É aquela história da Bíblia de um só corpo e um só espírito, tá bom, gente? É quando você encontra uma alma gêmea mais compatível, tá?
Maria Luísa, eles não erraram, fizeram o que sabiam como sabiam, jamais julgar, perdoar e agradecer. É isso mesmo. A gente já acha que estava pronto, né? Então, e quando assumimos o lugar dos pais nas responsabilidades? Você carrega um peso que você não consegue, você geralmente se destrói, tá bom, Yara? Não pode fazer isso. Você tem que se assumir, tem que se colocar no papel de filha, no papel de irmã e ocupar o papel que lhe é cabido no sistema. Se você assume um papel que não é seu, você paga por isso, paga um preço alto por isso. Como posso fazer constelação com o senhor? Tenho uma filha bipolar e teve um episódio de suicídio. Tenho como ajudar ela na consulta? Então, eu não sou constelador, tá bom, Márcio? Eu não sou constelador. Eu recomendo a Alessandra Tavares, que é a consteladora que eu confio, que a gente trabalha junto, inclusive faz atendimento conjunto, tá? Agora, eu posso fazer o atendimento da TQA, tá bom? O atendimento da terapia quântica aplicada, eu posso fazer. Você pode, a Patrícia colocou um WhatsApp aí no chat, você pode fazer o contato nesse WhatsApp se identificando, aí a gente devolve as informações aí do atendimento individual, tá bom? A Rosângela perguntando, como ocorre no caso de inseminação artificial quando o esperma e o óvulo são doados? Energia além dos pais biológicos. Será também a mulher que gestou e pariu essa criança? Então, tem emaranhamento, gente. Tem emaranhamento. Mas não é da mesma maneira, tá bom? Não é da mesma maneira. Está acontecendo muito isso hoje, né? Então, tem emaranhamento, mas não é o mesmo emaranhamento do espermatozoide do óvulo, tá bom? Tem emaranhamento pela gestação, mas não é o mesmo nível, tá? Então, isso hoje é um problema da sociedade moderna, né? Que é lidar com essas questões aí, que é até desconhecido para a gente, né? Para poder fazer essas investigações, essas determinações, né? Até porque muitas vezes nossos pais prometeram em nós o que receberam na própria infância. Precisamos ter compaixão e humildade de perdoados. Aceitar que talvez tenham feito apenas o que sabiam. Sim, aceitar é a melhor coisa. Excelente live, gratidão, projetaram, verdade, faltou a tentativa de suicídio, desculpe. Não, eu percebi, tá bom? Eu entendi. Mas a gente pode fazer aí a TQA, ou se você preferir a constelação, indico a Alessandra Tavares, tá? Mesma coisa, criança gerada por inseminação artificial, óvulo de outra mulher, espermatozoide doado. É ovo doação, né? Nível de emaranhamento. Então, na verdade, o óvulo e o espermatozoide são o pai e a mãe biológica, né, gente? Aí, a que gerou é outra história. Tem um nível de emaranhamento, mas não é o mesmo, tá bom? Gente, a live vai cair, então eu vou tentar passar rapidamente aqui. Como seria perdoar? Aceitar como eles são, de maneira tranquila, tá bom? Não julgar. Repete o que a menina carrega do pai e da mãe, por favor. A menina carrega do pai a decisão, a firmeza de caráter, o caminhar na vida. A mãe, o sucesso profissional, financeiro, o sucesso amoroso. Aonde aprender apometria? Aí você tem que procurar. Geralmente as áreas de apometria hoje são desenvolvidas nos centros espíritas, tá? E tem grupos dedicados à apometria. É uma ciência muito delicada e tem que ser desenvolvida por gente que tem competência, que estudam realmente, tá bom? Porque é muito perigoso, tá, gente? Tem que ter um cuidado grande. Quem o senhor indicaria para apometria? Eu não tenho, eu não consigo te indicar, tá? Não, mas eu não sei onde que ela está. Você tá aí, eu não sei aonde você está. Aqui em Goiânia tem o Elton, né? Mas em outros locais eu não sei, tá bom? Minha filha me odeia, como posso ajudá-la? Então, tem que fazer investigação, né? Se odeia porque tem algum motivo. Talvez seja um relacionamento com a sua mãe que está reverberando, ou às vezes ela está ocupando o papel de alguém. Tem que tentar entender o que é. E é um processo de investigação em atendimento que a gente faz isso, tá bom? Não dá para saber aqui agora. Será que teríamos feito melhor do que os nossos pais fizeram? É bom inverter os papéis. É porque eles já vieram, né, gente? Então não tem como. Vieram antes. É o não julgamento, ok. Professor, ouço dizer que essa foi uma das melhores lives. Gratidão, Lilian. Nossa, tem pergunta aí pra baixo. Professor, gostaria de compreender. Gente, a live vai cair. Vocês me perdoem, eu não vou conseguir responder tudo aí, mas de outra maneira a gente renova esse tema aí, porque teve bastante perguntas aí. E a live está acabando, e como está no Instagram aqui, a gente não consegue avançar, tá bom? Gente, vai cair. Faltam aqui 15 segundos. Muita gratidão a todos vocês. Desejo a todos vocês paz em Varecial. Sexta-feira no Seminário Quântica para Todos. Link na bio.
E eu espero vocês lá. Fiquem com Deus, muita luz. Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima.